Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal TV Amor de Cristo. Eu, pastor Saulo, estou aqui com a pastora Laura. Seja bem-vinda, pastora. Mais uma vez é uma alegria, um prazer enorme estar aqui com a senhora. E hoje nós vamos trazer um tema importante falando sobre a imagem de Roma Papal. E nós sabemos que ela é um país, não é, pastora? É isso aí. O motivo pelo qual o Senhor nos traz aqui como um jornal, né, para atualizar os irmãos da igreja a respeito das coisas que estão acontecendo. Há 2 sábados atrás eu fiz uma ministração e falando sobre o paralelismo da vida de Daniel e com a nossa vida, né, fazendo a relação e aplicando. E no meio dessa ministração eu disse que pouco importava se era o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, o futuro presidente dos Estados Unidos, ou o Joe Biden. Um é o republicanismo, que é o Trump, e o outro é Progressismo, os democratas, né? Os democratas. Por quê? Porque a besta que emerge da terra, que é um país, os Estados Unidos da América, é a responsável por todo o desfecho da nossa terra. Então, tanto um quanto o outro, o presidente dos Estados Unidos, nós vamos chegar no mesmo lugar. E nessa semana, o que mais se ouviu falar foi a respeito do conflito dessas eleições nos Estados Unidos, né? E houve uma aparente ganho de eleição para o Joe Biden e se falam em muitas coisas como as eleições eleitoral, né? terem sido baseadas em fraudes, e no decorrer dessa semana a gente viu que isso já está na Suprema Corte, né? E aí já refazendo as contagens dos votos na Pensilvânia, que era um estado onde o Donald Trump já tinha seguramente ganho as eleições naquele estado, se comprovou naquele estado da Pensilvânia que ele realmente tinha ganhado e não o Joe Biden. E fica nessa discussão, né? E muitos profetas dos Estados Unidos, falando que não, ele realmente será o presidente a partir de 2021 nos Estados Unidos, e que isso é uma profecia. E eu não queria que vocês, mais uma vez, eu queria trazer esse alerta, e nós vamos ver isso hoje de uma forma prática, que para nós que conhecemos a palavra de Deus e nos baseamos na palavra de Deus, na profecia da palavra e não na profecia daquilo que os falsos profetas dizem, o desfecho dessa eleição, se realmente o Joe Biden vai permanecer como eleito, ou se vai haver uma inversão, se o Donald Trump vai assumir a cadeira presidencial dos Estados Unidos a partir do dia 21, para nós cristãos isso pouco importa. E embora nós vamos avaliar algumas situações, é certo que se o Joe Biden for o novo presidente dos Estados Unidos a partir de 2021, talvez nós tenhamos um pouco mais de agilidade no processo. A situação vai acelerar. Né? E eu, orando ao Senhor, meu coração encontrou paz em dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque tudo acontece sobre a permissão de Deus para que haja o cumprimento da sua palavra. E se nós estamos em Cristo, nós devemos torcer, não para que nós tenhamos um tempo maior na zona de conforto, mas que a vontade de Deus seja feita. E essa é a oração que Jesus nos ensinou, pastor, e é a oração que nós estamos, desde que a Dona Eunice pregou sobre isso, né? Veio na minha mente agora isso aí. Ela fez um vídeo de 5 minutos que Deus tinha falado para orar, a oração que Jesus tinha ensinado, aplicando a vontade de Deus para as nossas vidas a cada dia. Então, seja feita a sua vontade. Então, para que lutar contra a vontade de Deus? Deus está no controle. Se o Joe Biden ou o Donald Trump permanecer ou o Joe Biden assumir, nós temos que entender que um ou outro é a vontade de Deus, que vai nos guiar para um único e exclusivo caminho, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir. E quando eu disse que Joe Biden
ou Donald Trump, republicanos ou democratas, direita ou esquerda, tanto faz para nós, porque nós não fazemos parte desses dois grupos, porque um é a representação do rei do norte e o outro é a representação do rei do sul. Aí eu queria até, pastor, como o senhor foi o que desenvolveu essa palavra na igreja, do rei do sul e do rei do norte, eu gostaria que o senhor explicasse de que forma o Joe Biden representaria o rei do sul e de qual forma o Donald Trump representaria o rei do norte, que eu não desenvolvi isso na palavra porque fica extenso. E aproveitando o ensejo disso, que a gente já tinha conversado, de que forma a China se encaixa nisso, né, diante das profecias que nós estamos vivendo. E mesmo havendo uma definição de rei do sul e rei do norte, o rei do norte, ele é absolutamente Roma papal e ele está inserido tanto no governo do republicanismo como dos democratas. E nós vamos ver hoje, nós vamos ouvir o discurso pré-eleições de ambos, e vocês vão ver que não são discursos políticos o que chama mais atenção, mas são discursos religiosos, para você ver como o Estado, como o Estado e a Igreja, eles estão unidos. Eu não sei quantos de vocês, o pastor já vai responder isso, quantos de vocês sabem a respeito da emenda Johnson, que foi promulgada nos Estados Unidos pelo presidente John Kennedy, e ele era católico, um dos poucos presidentes católicos da América, e ele foi assassinado porque ele foi contra a determinação da nova ordem dos jesuítas, né? Por quê? Porque foi ele que determinou, que colocou essa cláusula Johnson dentro da Constituição das Nações Unidas. E o que significa essa cláusula da emenda Johnson dentro da Constituição dos Estados Unidos? Era uma separação absoluta entre Estado e Igreja. E uma das declarações desse presidente, do John Kennedy, ele falava assim: nenhum evangélico e cristão, ou nenhum católico, nenhum papa, era uma frase muito eminente dele, que marcou a personalidade dele, dirá o que é melhor para o Estado. Então, ele determinou essa cláusula Johnson. E quem veio a retirar essa cláusula Johnson nos nossos tempos? Justamente o Donald Trump. Então, ele foi o que retirou. Então, agora não há mais restrições. Igreja e Estado podem se tornar um. E a gente vai observar pelo discurso dos dois que eles têm discursos religiosos. E, na verdade, o cargo que eles estão ocupando deveria ser um discurso político. E a gente não enxerga um discurso político, a gente enxerga um discurso religioso. Então, voltando à pergunta, porque pode ser que já tenha esquecido, assim, como se encaixariam Joe Biden e Donald Trump nessa questão do rei do sul e rei do norte? Então, o que a gente tem que lembrar primeiro são os focos principais. O rei do sul representa a falsa religiosidade, ou seja, um falso cristianismo e uma falsa santidade. Enquanto nós temos o rei do sul, que representa a licenciosidade e o ateísmo. Hoje, nos dias atuais, os partidos que são mais voltados para a direita, eles simbolizam mais o rei do norte, ao passo que os países mais comunistas representam mais o rei do sul. Então, Joe Biden, ele é do partido dos democratas, que seria o partido da esquerda, como foi o PT no Brasil, ou os partidos PSOL e etc. No caso de Donald Trump, ele está no partido de direita, que defende os valores da moralidade e da religiosidade. Agora, tanto o rei do norte quanto o rei do sul não vão prevalecer. Por quê? Porque o reino que vai estar aqui não é nem do norte nem do sul. É o rei Jesus, que irá governar eternamente. É a rocha que vem do céu e que derruba a estátua. Esmiuça toda a estátua. Então, o reino que nós defendemos, nós somos embaixadores, nem do norte, nem do sul, mas do reino celestial. Então a pastora faz a pergunta: por que está falando de Donald Trump e Joe Biden? Por que nós chegamos nisso tudo? Porque nós estamos vivendo o tempo onde se levantam e se manifestam duas bestas. A besta de Apocalipse 13, o início, que fala da besta que emerge do mar, que é a Igreja Católica, é Roma Papal. E aí nós estamos agora estudando
a besta que emerge da terra. Apocalipse 13, 11. Eu acho que seria interessante nós lermos, não é, pastora? Vamos chegar lá então. Apocalipse 13, verso 11. Diz assim: vi subir da terra, ou seja, uma besta que está subindo da terra, e tinha 2 chifres. E nós sabemos que esses 2 chifres representam o republicanismo e o protestantismo, que foi o modo que os Estados Unidos foi desenvolvido. E esses 2 chifres são semelhantes, eu vou pôr os dedinhos entre aspas, semelhantes ao cordeiro, e a lava como um dragão. Como que isso se manifesta hoje, pastora? Falava. É que na minha versão está escrito alava. Voava como dragão. Falava, não, mas é porque... Falava ou alava porque na verdade é a manifestação, né? Na verdade, tanto o sentido da senhora quanto esse dão o mesmo entendimento, que seria uma ação, uma atitude. E hoje a gente vai ver isso muito na prática. Nós vamos colocar os discursos de ambos e vocês vão ver, bom, eles representam os Estados Unidos, vocês vão ver como eles falam de Deus, que é a representação, falam de Jesus, de um cordeiro, porém, né, eles têm uma característica, uma aparência de cordeiro, mas ele fala como um dragão. E isso é uma coisa, assim, é tão clara quando eu escutei o discurso de um e o discurso do outro, que eu falei, isso precisa ser trazido para a igreja para que vocês tenham noção de como tanto um quanto o outro estão sendo gerenciados pela besta que emerge do mar, porque essa besta que emerge do mar é que dá poder para a besta que emerge da terra, Estados Unidos, para falar e convencer toda a terra que toda a terra deve estar imitando todas as atitudes dos Estados Unidos da América, tá? Tem um detalhe, né? A senhora me perguntou sobre a China. A China. Como a China se encaixa nas profecias e como a gente deve olhar para a China hoje. Então, o que a gente tem que entender? A China é um país livre ou ele é um país com um governo muito opressor? A gente sabe que a China hoje ela tem um partido único, é o Partido Comunista da China, então o próprio nome já diz, e o comunismo defende esses valores. Tanto que um dos países onde os cristãos são mais perseguidos é a China, porque eles são proibidos de terem igrejas, a não ser aquelas ditadas pelo governo, onde o governo escolhe quem serão os ministros, especialmente a Igreja Católica, que tem espaço na China, desde que o presidente e o Papa conversem, combinem quem serão os seus ministros. Então existe uma falsa liberdade, uma religiosidade, para dizer que o rei do sul está ali dentro, o rei do norte está ali dentro, mas a China tem especialmente o ateísmo. É uma das características mais fortes o ateísmo, sendo que quem deve ser idolatrado é o presidente, são os chefes do partido. Então a China hoje, ela é uma representação do rei do sul, só que ela não está vamos dizer assim, ela não está a gente não lê ela em Apocalipse, mas nós sabemos conforme Daniel 11, que está ligado totalmente ao livro de Apocalipse, que ela faz parte desse quebra-cabeça no final dos tempos. E uma coisa que tem que ficar muito clara é que assim, ela não está dentro do Apocalipse 13, as 2 bestas, porque efetivamente ela não é a representação de nenhuma delas. Ela é um rei do sul que tem um certo poder de influência limitado por Deus, porque o que eu já escutei assim, não, porque a China vai governar o mundo. Irmão, isso não é profético. Não tá na e como Bíblia. que eu digo isso? Porque não está na Bíblia, não está no Apocalipse 13. Não, então assim, não tem como vocês considerarem a China como um poder em evidência que vai gerenciar ou vai administrar o poder da primeira besta. Exatamente, porque a besta que emerge do mar, ela não dá poder à China. A besta que emerge do mar, ela dá poder para a besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos. Então, qual é a representação da China nesse cenário? A representação da China, ela é apenas um rei do sul que tá em evidência nesses momentos, mas que não exercerá o poder da primeira besta para convencer o mundo. Esse poder, por isso que nós não precisamos nos preocupar com China, tá? Nós precisamos, os nossos olhos espirituais têm que estar voltados
para os Estados Unidos da América, que é a besta que emerge da terra. Que inclusive é a continuação do Isso. Apocalipse 13, né? O próximo versículo é justamente o que a senhora falou, então a gente poderia aproveitar para ler o verso 12, né? Isso. E exerce todo o poder, quem que exerce todo o poder da primeira besta? Os Estados Unidos da América, a segunda besta. Na sua presença, aí nós vamos ver, é tão interessante no discurso de ambos os candidatos. E eu digo candidatos porque ainda não houve uma definição, certo? Houve um aparente ganho para Joe Biden, porém essa Ainda discussão... está em briga judicial. Está na Suprema Corte, então nós não podemos definir nenhum e nem outro, embora o Papa, essa semana, na quinta-feira, deu os parabéns para Joe Biden pela eleição. Aclamando ele como o presidente dos Estados Unidos. Mas eu acho que os nossos ânimos devem permanecer inalterados, independente de um ou de outro, porque não é isso o que vai... O foco. Nós precisamos enxergar a direção e tanto um quanto o outro vão estar executando o papel que foram chamados nesse próprio texto. Então, e aí a gente estava lendo aqui o versículo 12, que é muito interessante, né, que fala que a segunda besta, ela exerce todo o poder da primeira. E nós vamos ver pelo discurso tanto do Joe Biden quanto do Donald Trump que eles estão exercendo o poder da primeira besta na sua presença, porque inclusive no discurso de um e de outro estavam lá representantes do Vaticano e dos jesuítas, pessoas que são muito importantes. O Trump ele fala do nome do cardeal Dolan, e esse cardeal Dolan é líder dos Cavaleiros de Malta dos Estados Unidos, ou seja, que faz parte dos jesuítas, que são todos braços, ordens secretas, né? São ordens secretas. Então, assim, e o Joe Biden, o Donald Trump exaltando esse homem, falando a respeito das coisas que ele tinha pedido para o Donald Trump fazer, né? Então, esse versículo 2, nós já estamos vivendo ele, tá? Exercendo todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra, então, agora toda essa influência e o modo como eles vão atuar daqui para frente vai fazer com que toda a terra e os que habitam adorem, porque nós estamos passando por um processo de juízo investigativo, e os selados por Deus é uma questão de adoração, quem adora a besta e quem adora Jesus, né? Então, a função da besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos, é uma função de fazer com que todos os povos da terra adorem a primeira besta, que é Roma Papal, cuja chaga mortal foi curada. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, que nesse momento em que nós estamos vivendo, nesses finais de tempo, a cura da primeira besta já está absolutamente curada. Os bastidores dessa besta que emerge do mar, ela já está trabalhando a todo vapor. Ela só não é identificada claramente nos nossos olhos carnais, naturais, né? Mas se a gente olhar de um modo espiritual toda essa situação, você vai ver que ela já está exercendo, ela já adquiriu o poder e está doando esse poder para os Estados Unidos, para que ele faça com que toda a terra venha adorar a ela, tá? Uma coisa super importante, já que você está com a sua Bíblia aberta, abre aí em Apocalipse 14, versículo 9, que é o nosso tema de hoje, né? A imagem de Roma Papal, é o tema de hoje, imagem de Roma Papal, Estados Unidos da América. Então, se você adorar os Estados Unidos da América, você está adorando Roma Papal. E estudando o Apocalipse 14 de novo, uma coisa que Deus me trouxe muito assim, como se ele tivesse colocado em letras garrafais, foi a questão da terceira mensagem angélica. Porque quando se fala em adoração, quando se fala em imagem, esse discurso está na Bíblia, no Apocalipse 14, versículo 9, que diz respeito à terceira mensagem angélica. E aqui nesse momento você pode entender
o momento onde nós estamos vivendo. Deus está mostrando pra gente, vocês estão aqui, ó. Se alguém tem algum interesse de saber, mas aonde nós estamos no tempo do da fim. profecia, né? Isso, no tempo do fim é muito genérico. Fala pra mim aonde eu estou no tempo exatamente. Nós estamos vivendo a terceira mensagem angélica e nós precisamos entender que o fato de estarmos vivendo a terceira mensagem angélica, o período do tempo, não significa que a primeira e a segunda elas não estão juntamente acontecendo com a terceira. Então vamos ler aí o versículo 9 do Apocalipse 14, que vocês vão identificar isso, né? Que está lá, 3 anjos proclamam os juízos de Deus, as 3 mensagens angélicas. E eu segui o terceiro anjo dizendo, com grande voz... Versículo 9, né? Isso. Se alguém adorar a besta, Roma papal, traduzindo, e a sua imagem, Estados Unidos da América, e receber o sinal na testa ou na mão, e a gente já estudou, né? Quando diz respeito à imagem da besta, ou vai na testa ou vai na mão. Agora, quando é o E o que sinal, representa a testa e a mão? a mão representam as obras. Então, por exemplo, quem tem consciência do sábado, que é o dia de adoração e não se pode trabalhar, mas mesmo pela consciência vai e faz, por medo da família, da fome, da perseguição, do decreto de morte, de prisão, esse selo vai na mão. Agora, quando não existe uma consciência absoluta disso, assim, não tem ouviu falar, mas não quis estudar, na consciência não foi gerada, não quis estudar sobre isso, ouviu e tomou partido pro lado da besta, ou seja, eu adoro a Deus no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, e é isso que todo mundo está fazendo, então é o que eu vou fazer. Então esse selo vem, dessa marca da besta vem na terra. Que representa o entendimento. A gente já tinha até conversado a respeito dessa marca do chip e a gente já entendeu que não tem a ver, e eu quero deixar isso muito claro, porque quando a palavra de Deus em Apocalipse fala do sinal, ele fala a respeito de uma adoração. Então, é espiritual esse sinal, ele não é físico, porque é a respeito de uma adoração. Aquele que adorar, então nós estamos falando de religião, tá? Nós estamos falando de adoração, ou um ou outro. Então essa marca ela é espiritual. Nós sabemos que o sábado é um selo invisível, né? O sábado é um selo visível, né? As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, mas por que você não trabalha? E a gente explicar o motivo da nossa adoração. E aqueles que adoram a besta vão explicar o motivo da adoração dele, que é quebra de mandamento. E nós sabemos, inclusive, que tem pessoas que não estarão guardando o sábado, mas que conforme a luz que foi recebida a elas serão salvas. Mas esse é um chamado específico e esse é um chamado para os tempos do fim. É um chamado para o tempo do fim, porque assim, os que passaram para trás, nós caímos em Romanos 2, que é a questão da lei da consciência, né? Então a gente não pode falar assim, quem não guardou o sábado não foi salvo. Isso é uma coisa que a gente não pode afirmar, porque vai diz respeito à consciência e o tempo que Deus tinha para aquela pessoa. Agora, todos que estão envolvidos no processo do fim, né? Esses sim serão julgados quanto ao conhecimento do sábado, ou os que não quiseram conhecer e desprezaram o conhecimento e também serão julgados por isso. Mas nesse momento, o selo definitivo é o sábado, tá? Então, por exemplo, mas não é Jesus que salva, não é o sábado? O sábado salva, pastor? Claro que não. Inclusive, muitas pessoas que guardam o sábado hoje não estão salvas, porque o caráter de Deus está representado por 10 mandamentos, não por um mandamento. É que o 4º mandamento é o grande conflito. Mas se eu tenho Cristo e Cristo é que salva, e é pela graça, é um favor imerecido, é pela fé, não pelas obras. E se eu creio no sacrifício de Cristo, eu aceito Cristo e Cristo habita em mim, eu sou necessariamente conduzida à guarda dos mandamentos. E isso está no próprio Apocalipse 14, 12. Exatamente. Né? Quando a gente lê. Exatamente, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé. Aqui está a paciência dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos e têm a fé
Então a própria Bíblia não distingue, não separa, Não no separa. mesmo texto de Apocalipse. Então, assim, é um erro, é um equívoco você pensar assim, eu guardo o sábado, eu tô salvo. Tá bom, e os outros 3 primeiros mandamentos, né? Porque nós vivemos num mundo de idolatrias, então a pessoa guarda o sábado, mas ela tem algo idólatra no coração dela, ela quebra o primeiro mandamento, que é seríssimo, né? Não farás para ti também Imagem de esculturas e não adorará nem o que está acima no céu, nem embaixo na terra. E uma das coisas que a gente estava conversando a respeito sobre a questão de direita e esquerda, isso é muito evidente, porque o povo que se diz de direita, que são os conservadores, o que eles pensam? Eles desconsideram totalmente os 4 primeiros mandamentos, tanto assim que eles mais ao próximo, e respeitam absolutamente os 6 últimos mandamentos, e é muito interessante porque quando você fala não, porque a maioria dos conservadores eles são católicos, então eles desconsideram a imagem de escultura, eles idolatram santos, então assim, é uma série de situações, usam Maria como intercessora, quando a Bíblia fala, então há um descumprimento absoluto dos 4 primeiros, como Roma faz. Roma, ela tem uma doutrina social, inclusive essa doutrina social ela é muito enquadrada nos preceitos da campanha do Joe Biden. Joe Biden fala muito sobre esses preceitos de doutrina social para com o próximo, que o pobre tem que ter isso, que o pobre tem que ter aquilo, porque só que assim, tirando o direito de conquista daquele que trabalhou e adquiriu para si injustiça. Né? Então, é um descumprimento absurdo, né? Então, os de direita, eles descartam os 4 primeiros e evidenciam os 6. E os de esquerda, que eles são pro lado do comunismo, eles desprezam tudo. Então, tanto a direita quanto a esquerda, elas quebram os mandamentos de Deus, né? Então, desconstrói o caráter de Deus. Não há uma adoração absoluta como Deus pede para aqueles que são seus. Nós temos que adorar praticar os 10 mandamentos, adorar a Deus e ao seu Filho acima de qualquer coisa. Então isso é super importante a gente compreender. Bom, nós começamos a ler aí, né? Eu li até e seguiu o terceiro anjo, Apocalipse 14, 9, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, adorar Roma papal, ou a quem ela deu o seu poder, que é os Estados Unidos, para fazer com que toda a terra adore, a sua imagem é Estados Unidos da América, e receberá o sinal na testa ou na mão. E a palavra de Deus fala, né, já nos dá aí, a partir do versículo 10, qual será a pena daquele que adorar a besta e a sua imagem, né? O tal beberá do vinho da ira de Deus, que está descrito em Apocalipse 15, que são as pragas, certo? Bom, agora nós vamos passar ao vídeo do Joe Biden para vocês assistirem, um vídeo curto, e na sequência a gente vai passar para os comentários a respeito, para que fique bem claro para vocês. O motivo pelo qual nós estamos passando os 2 discursos é para que vocês tenham noção que tanto Joe Biden, esquerda, democratas, quanto Donald Trump, direita, republicanos, são sistema de Roma papal da besta que emerge do mar. Eu quero que isso vai deixar isso muito claro para que vocês não torçam nem por um e nem por outro. Apenas orem para que a vontade de Deus seja cumprida segundo a vontade e que vocês tenham de Deus a força e o preparo necessário para que, se um ou outro assumir, para nós que somos cristãos não vai fazer diferença, porque o nosso desejo é que isso se cumpra logo e a tortura de viver nessa terra... Maranata, vem Jesus. Maranata, ora vem Jesus. Então, se o Joe Biden é o caminho mais curto, que nós glorifiquemos a Deus por isso. Se o Donald Trump é o caminho mais longo, porém vai levar ao mesmo lugar, eu sinceramente, eu falo assim, Deus, qual é o caminho mais curto? Eu tô cansada. Mas você precisa ter coragem, ousadia, porque os filhos de Deus não são covardes. Certo, pastor? Amém. Então, põe lá Joe Biden, vídeo 1. Eu sei que, no meu caso, minha fé católica me ajudou a atravessar a escuridão.
pois tive que enterrar pedaços da minha alma profundamente na terra. E finalmente encontrei um propósito para viver uma vida digna daqueles que perdi. E ao longo da minha vida no serviço público, fui guiado pelos princípios da doutrina social católica, que atravessa todas as religiões confessionais. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Temos obrigações uns para com os outros. Não podemos servir a nós mesmos às custas dos outros. Temos uma responsabilidade para com as gerações futuras. E essa é uma incumbência que temos hoje. E esse sentimento de esperança e possibilidade me faz lembrar da primeira vez em que encontrei o Papa Francisco, em 2013, quando tive o privilégio de assistir à sua posse no Vaticano. Quando o cumprimentei, ele disse: "Senhor vice-presidente, você é sempre bem-vindo aqui." Ele estava realmente enviando uma mensagem ao mundo, para colocar um sinal de boas-vindas na porta da frente da nossa igreja. 2 anos depois, o presidente Obama e eu o recebemos na Casa Branca. Naquele mesmo momento, compartilhamos um sentimento de esperança e possibilidade juntos, e para mim, isso veio em um momento muito pessoal, um momento muito difícil na vida da minha família. Nosso filho Bo tinha morrido há poucos meses, mas o Papa Francisco reservou um tempo para se encontrar com toda a minha família, para nos ajudar a ver a luz através da escuridão. Eu vivo em um país incrível. Todos nós vivemos em um país incrível, onde um garoto irlandês católico como eu, de Scranton, Pensilvânia, um dia faria amizade com o Papa jesuíta. Mas é assim que somos como um país, onde tudo é possível, quando cuidamos uns dos outros, quando velamos uns pelos outros, quando guardamos a fé. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a América e que Deus proteja nossas tropas. Pode continuar. Bom, agora nós vamos então, que vocês acabaram de ver as imagens aí, né, o discurso do Joe Biden, nós vamos comentar a respeito desse discurso que é absolutamente incrível. Primeiro ele conta a experiência, né, da fé católica dele, que ajudou ele a atravessar a escuridão. Olha que coisa, é muito parecido com a maçonaria, né? Tirou da escuridão para a luz. Isso, para a luz. A maçonaria, o lema deles é assim, você sai da escuridão e entra para a luz, só que é o inverso, né? Porque eles estão na escuridão, né? Eles vivem na escuridão e não chegam a essa luz. E ele fala exatamente esse discurso, dá essa ideia, né? E depois ele se vê que é um discurso cristão, que ele começa falando a respeito de Mateus 25, de 35 a 40. Você lembra o que isso significa, pastor? Mateus 25? Decor não, tem que ler o texto. Então vamos lá. Mateus 25, 35 a 40. Diz o seguinte. Sim, que ele fala com o discurso de Jesus, né, quando... É um discurso muito comunista, né, voltado... Não o bíblico. Não o bíblico. Do Joe Biden. Joe Biden, que foi candidato até a semana passada e agora no dia 3 recebeu até o momento, é o novo presidente dos Estados Unidos. Isso, e como eu disse para você, é uma doutrina católica socialista, né, de sociedade, só que isso é mentiroso. Se vocês forem estudar exatamente qual é a ideia do Papa, agora ele fez uma nova encíclica, e nessa nova encíclica do Papa, ele fala da importância da obra social, né? E para que haja ele tem que colocar esse discurso, essa doutrina socialista, né, de sociedade, né? Por quê? Porque a intenção, com tudo isso que aconteceu do Covid-19, desse lockdown e agora o segundo lockdown acontecendo aí na Europa, e irmãos, já tem rumores de segundo lockdown no Brasil. Até então, quando eu preguei sobre o paralelismo de Daniel e nós, não havia rumores no Brasil, mas agora já começa uma certa inflamação, né, de que os casos estão aumentando novamente, e a gente já sabe que isso é uma mentira, mas eles precisam introduzir essa cultura na nossa mente, essa cultura de controle, a cultura do medo para a implantação da nova ordem mundial e novamente fazer um lockdown. E qual é a função do lockdown, além de vacinar as pessoas? Que a gente já sabe que isso é um
tremendo absurdo. Quanto maior aprisionamento, maior controle. E uma das maiores formas de controle de Roma papal, ou da besta que emerge do mar, é falir as nações. Porque quanto mais nações pobres e dependentes, mais a doutrina do socialismo tem poder. Porque ele fala assim, eu vou cuidar dos pobres, os pobres não vão passar fome. Se um rico tiver 2 casas, ele vai ter que dar essa casa para o pobre. Então, assim, é uma forma de controle, tá? E isso tá nessa nova encíclica, que a gente não vai estudar hoje a respeito dela, estou dando uma pincelada a respeito disso. E essa nova encíclica, ela é uma doutrina muito forte, estruturada na comunidade, no favor, na sociedade, no cuidar do próximo. Só que veja bem, isso é tudo entre aspas, para que haja uma dependência. Quando há pobreza, há mais fácil, há uma facilidade maior de você controlar. Então, o interesse é quebrar os países, fazê-los dependentes de um governo universal, e aí o controle e as normas são estabelecidas. E o Joe Biden usa justamente dessa doutrina social católica e dá esse exemplo na Bíblia que não tem nada a ver, distorce o discurso de Jesus com a forma como ele praticava o bem e a obra social. Então ele coloca lá no versículo que tem assim, pois tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu, vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então justos lhe responderam dizendo, Senhor, quando te vimos e quando teve fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, isso é muita doutrina do governo Joe Biden, né, que está alicerçado nessa doutrina social. E um discurso que nós não vamos tratar aqui hoje também, ele fez pós ganho de eleição, entre aspas, porque isso ainda não está definido. Ele fala muito, ele exalta muito essa doutrina social e dá exemplo da Bíblia. O que você ia falar, pastor? Na verdade, esse texto, ele não é um discurso socialista. Na verdade, Jesus está dizendo, quando uma pessoa demonstra amor para outra, ela está demonstrando amor a Cristo. O que o governo diz é assim, nós vamos fazer aos pobres porque eles querem que todos fiquem pobres, e aí você dando o mínimo aos pobres, você controla todos eles. É a política do pão e circo. Então, de uma forma muito silenciosa, eles usam um texto que é para falar sobre o amor ao próximo, para controlar o próximo. Cristo nunca quis controlar o próximo. Cristo quis demonstrar o amor. E eles querem controlar o próximo. E essa é uma coisa que a gente tem que deixar claro, é que todas as ações sociais, elas são bem-aventuradas desde que sejam instruídas por Deus para que nós possamos fazê-las, né? E Deus deixa muito claro na palavra e também através do espírito de profecia que a desigualdade entre homens foi um propósito de Deus para que o amor fosse exercido. Só que nós não podemos usar é tirar o nome de Cristo, colocar outros santos, o Santo Papa, como autor disso. Porque se nós somos capazes de fazer boas obras, elas só vão ser validadas e se forem conduzidas por Cristo com o propósito de alcançar, ter a finalidade que Deus e Jesus tinham a respeito daquilo. Então, a fé católica, ela tira Jesus do centro e está colocando as boas obras. E é isso que o governo do Joe Biden, essa doutrina social, é um dos discursos mais poderosos, né, dentro daquilo que eles estão pregando, e há uma associação, uma identificação muito grande entre o Joe Biden e o Papa Francisco. Inclusive,
foi enviado eu acho que é o secretário do governo Donald Trump, secretário de Estado, para fazer uma visita ao Papa, o Mark Pompeo, e ele não foi recebido, o Papa não recebeu. E na época que, inclusive, o Joe Biden fala isso nesse discurso que vocês acabaram de ver, que ele foi, quando ele era vice-presidente do Obama, ele foi nos Estados Unidos conversar com o Papa, foi muito bem recebido. E ele diz assim, o Papa diz para ele, senhor vice-presidente, você é sempre bem-vindo aqui. Ele estava enviando uma mensagem ao mundo para colocar um sinal de boas-vindas, olha só. Estava preparando. Então, assim, ele era vice do Obama, o Obama é democrata, de esquerda, né? E agora sai o Joe Biden como presidente. E quando o Papa foi nomeado Papa, o Joe Biden estava lá como vice-presidente. Nesse momento ele diz essas coisas, olha, você saiba que você é sempre bem-vindo aqui. Ele já estava preparando o caminho dele, isso, né? Foi em 2013, quando ele disse que foi um privilégio assistir a posse no Vaticano, né, como vice do Obama. Então você vê que coisa terrível, né? E essa palavra sempre significa, olha, você é um presidente que nós queremos que esteja... Você é o tipo de pessoa que serve para nós. Isso, porque nós conseguimos comandar. Mas, pastora, você não disse assim que o Trump e o Joe Biden são instrumentos de Roma papal? Só que o Trump, ele estudou em escolas jesuítas, ele foi preparado por isso, mas ele tem uma personalidade um quanto peculiar. Digamos assim que ele dá um pouco mais de trabalho para ser controlado. O Joe Biden, ele é mais flexível e você consegue, mais manipulável. Então, aos olhos do Vaticano, e o Papa deixou essa semana isso muito claro, se você colocar na internet você vai ver isso, que essas boas-vindas, né, essa parabenização do Papa para o Joe Biden, que ainda não se estabeleceu efetivamente o ganho das eleições como presidente dos Estados Unidos em 2021, já foi antecipado dizendo assim, ó, é você que nós queremos porque... Está escolhido, né? Então, é uma coisa, assim, muito descarado as coisas, né? E aí ele começa a contar a respeito, e o que chama atenção nisso que vocês viram, depois se vocês quiserem assistam de novo, voltem o vídeo de novo, ele fala assim, ó, o Joe Biden falando, estava enviando uma mensagem ao mundo. Olha o Joe Biden traduzindo aquilo que é a profecia da palavra. Ele estava enviando uma mensagem ao mundo para colocar um sinal de boas-vindas, ou seja, venham me adorar. Se vocês olharem para os Estados Unidos, se vocês aprovarem o Joe Biden como presidente de 2021, isso em 2013, gente, vocês serão bem-vindos e serão colocados um sinal. Olha que isso são palavras no discurso dele agora, semana passada. Dia 8, não foi? Foi antes das eleições. As eleições foi dia 3 de novembro. Na semana anterior, as eleições finalizaram dia 3 de novembro, foi dia 1 ou dia 2 de novembro esse discurso, tá? E aí ele começa a contar que em 2015, 2 anos depois que o presidente Obama o recebeu na Casa Branca, 2 anos depois, eu e o presidente Obama o recebemos na Casa Branca, ou seja, as portas estavam abertas, né? A nação mais protestante e mais republicana, que são as características, que são os 2 chifres do Apocalipse 13:11, estava abrindo as portas para a besta que emerge do mar. Então, na presidência do Obama, chifres como cordeiro, mas falava como um dragão. Abriram as portas para receber o Papa e ele diz assim, compartilhamos sentimentos de esperança e possibilidade de estarmos juntos. Isso já em 2015. Então você vê que o cenário, a gente está aqui, né, levando a nossa vida, trabalhando, e o cenário profético sendo totalmente montado, administrado. Então eu quero que vocês, porque quando você ouve correndo a mensagem, você não presta atenção. Quando você
repara nas mensagens, as mensagens subliminares, porque eles têm uma delicadeza na forma de apresentar a mensagem, de modo que os distraídos, os que não estão atentos espiritualmente, não vão perceber o cumprimento das profecias. E é chocante, é maravilhosíssimo. Você escuta, ouve, você fala, meu Deus do céu. Assim como Deus fala, olha os sinais, então preste atenção nas coisas que estão acontecendo. Então lembra que eu falei, né, das duas fases de Mateus 24, e Jesus fala assim, olha, presta atenção nos sinais, escuta o que os líderes estão falando, olha para os Estados Unidos e a imagem que eles estão fazendo, né? A imagem que o Joe Biden está fazendo a respeito de Roma Papal. Quer fazer algum comentário, E pastor? esse é justamente o propósito de nós estarmos falando de Estados Unidos hoje, para que vocês estejam alertas ao que está acontecendo hoje na profecia. O que nós estamos vendo de eleição americana está escrito em Apocalipse 13, assim como no 14 que a pastora está lendo, isso é a atualidade, é o que está acontecendo hoje. Agora. Isso tem, o que a pastora, o que eu queria, a pausa que eu quis dar é para vocês verem o entusiasmo com que a pastora descreve a mensagem, porque isso está fazendo sentido ao coração dela. Isso faz sentido ao nosso coração, nós vemos isso acontecer. Isso deve mexer com você. Se isso não está mexendo, a tua fé está morna. Morta, parada, totalmente inativa. Isso tem que mexer com a tua vida, especialmente o povo do tempo do fim. E aí ele termina falando, né, um garoto, se referindo a ele, Biden, né, fazendo amizade com, aí chega assim, é o ápice da revelação, né, com Papa Jesuíta. Olha que desnecessário, irmãos, ele não precisava colocar jesuíta, ele podia fazendo amizade com o Papa Francisco, mas ele deixou a mensagem. Porque assim, hoje é sábado, nós estamos gravando esse vídeo sábado à tarde, e hoje na hora do almoço a gente estava discutindo a respeito dessas coisas na mesa, e existem princípios no mundo espiritual. E assim como em Amós 4, Amós 3:7 diz assim, obrigada. Deus não Amós faz nada. 3:7 diz assim, Deus não faz nada sem revelar a sua palavra antes aos seus servos. Seus profetas. O diabo tem que obedecer o mesmo princípio. Então, tudo que o diabo vai fazer, ele precisa revelar. Então, essas formas de falas são revelações, né? E quando um filho de Deus ele está vigiando, ele está atento, ele está compreendendo, ele está discernindo espiritualmente, aquela palavra, um papa jesuíta, não é simplesmente, escapou, ele falou sem querer, foi uma coincidência. Irmãos, não existe isso. Isso foi a revelação que o diabo ele é obrigado a expor. Só que você precisa estar alinhado para a compreensão daquilo que Deus está mostrando para nós. São sinais dos tempos, né? E ele revelou ali completamente, o Biden sabe o que isso significa quando ele disse um papa jesuíta. Por que ele falou assim, eu um garoto, tendo amizade, ou sendo que honra estar me relacionando com um papa jesuíta. Por que ele quis dizer assim, jesuíta? Porque ele sabe que o cargo mais alto, o absoluto, são os jesuítas. E naquele momento ele não estava simplesmente fazendo uma amizade com um papa qualquer, como Bento, ou como tantos outros que passaram que não eram jesuítas. Mas no ápice da história, ele estava se relacionado, ligado ao papa do mais alto cargo, e ele sabe o que isso significa. Então ele termina o seu discurso falando com o Papa Jesuíta. Assim, é uma revelação chocante, porque nós que estudamos e sabemos o que representa os Cavaleiros de Malta, os Templários, né, o da Cruz Vermelha, sabemos que a maçonaria são braços da categoria, né? Mais... Caveira Vermelha. Isso são braços dos jesuítas, né? São controles de massas. Então ele quis dizer assim, olha, eu estou me relacionando com o grau mais alto que tem, o nível mais alto que tem, isso para mim é uma honra. E aí ele finaliza... que ele foi escolhido. Sim, e o Papa essa semana, como eu já disse aqui, se vocês colocarem lá no YouTube, vocês vão ver que o Papa deu
as congratulações, ganho de causa para Joe Biden, quando isso ainda não está definido, tá? Ainda pode ter... pastora, o que você acha? Eu não acho. Se Deus não falou para mim, eu não acho. E eu tenho certeza que Deus não falou, primeiro porque eu não perguntei, eu não tive interesse, porque eu já entendi que tanto um quanto o outro, nós vamos chegar no mesmo lugar, então para mim tanto faz. E verdadeiramente, irmãos, eu quero o caminho mais curto. Se o caminho mais curto, pelas evidências, é o Joe Biden, por causa da doutrina social, mesmo ele é um acesso um pouco... Né? Exatamente, então vamos por esse, porque eu quero terminar logo com isso. Tá? Agora, os inseguros, os que não estão preparados e não vão estar em tempo algum, vai querer, por segurança de si mesmo, que seja o Trump. Para mim, que seja feita a vontade de Deus. Essa tem sido as minhas orações. Tanto um quanto o outro, não faz nenhuma diferença. Agora nós vamos passar aí, nós vamos rodar aí o discurso do Trump. Vídeo 2, Donald Trump. É uma grande honra dirigir-me ao 75º jantar anual Al Smith. Por gerações, este evento maravilhoso tem sido uma instituição reverenciada em Nova York e na vida de Nova York. E eu me lembro com carinho da vez em que participei com meu pai há muito tempo atrás. Eu era jovem, mas nunca me esqueci disso. A incrível tradição de caridade católica desta organização exemplifica o que há de melhor, não só nesta cidade, mas também neste país. Quero agradecer ao cardeal Dolan, um homem muito especial, por sua extraordinária administração da arquidiocese e por sua profunda dedicação a Deus e à nossa nação. Também quero agradecer a ele por toda a ajuda que ele me deu e por tantas coisas de tantas maneiras diferentes. Muito obrigado, cardeal, aprecio muito. E claro, a comunidade católica e os homens e mulheres da arquidiocese de Nova York atenderam ao chamado e, francamente, responderam como ninguém mais poderia. Em escolas católicas, hospitais, abrigos, refeitórios e bancos de alimentos, vocês serviram com suprema devoção aos seus concidadãos. Vocês mostraram ao mundo a essência da fé católica. Já faz muito tempo que sei disso. Eu morava bem ao lado de uma magnífica igreja católica. Como disse Jesus Cristo no Evangelho, todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Como presidente, quero agradecer à comunidade católica pela magnífica generosidade demonstrada na hora de necessidade da América. Desde o início da nossa república, os católicos elevaram e enriqueceram nossa nação além da medida. Católicos como Charles Carroll ajudaram a garantir a independência americana. Mulheres como Santa Elizabeth Ann Seton fundaram um movimento que criou milhares de escolas e tirou crianças da pobreza. E o grande Al Smith, o guerreiro feliz original, isso é o que ele era um guerreiro feliz, eu sei bem disso. Eu me considero um guerreiro feliz, mas não é tão fácil nos dias de hoje. Mas ele foi um guerreiro feliz da política americana. Ele passou sua vida lutando por americanos trabalhadores e lutando contra o preconceito anticatólico que você vê até hoje saindo do Partido Democrata. Hoje, este grupo incrível continua aquela tradição orgulhosa de serviço fiel. O trabalho de vocês nos lembra de uma verdade essencial na sociedade civil deste país, e especialmente nossas instituições religiosas são um alicerce essencial da liberdade americana. Nossa nação é forte por causa dos católicos e, francamente, por causa de pessoas de todas as religiões. É por isso que, como presidente, uma das minhas principais prioridades é defender a liberdade religiosa e o valioso papel da fé e das organizações baseadas na fé em nossa vida nacional. Para proteger seus direitos dados por Deus, recentemente tive a honra de nomear uma de nossas mentes jurídicas mais brilhantes, a juíza Amy Coney Barrett, para a Suprema Corte dos Estados Unidos, e isso foi uma honra de fato. Ela se formou com louvor na Faculdade de Direito da Universidade de Notre Dame, onde seu professor, um dos mais respeitados em todo o país, disse que ela foi a melhor aluna que ele já teve em sua classe. Não aceitaremos nenhum ataque contra a fé da juíza Barrett. O fanatismo anticatólico não tem lugar algum nos Estados Unidos da América. Ele predomina no Partido Democrata e devemos fazer algo imediatamente a respeito, como uma vitória republicana, e vamos torná-la realmente grande. Para apoiar a nobre missão das escolas católicas, minha administração está trabalhando para promover a escolha escolar.
Foi uma grande honra ajudar a Igreja Católica com suas escolas. Eles precisavam de centenas de milhões de dólares em todo o país e eu consegui para eles. Ninguém mais. Eu consegui para eles. Espero que se lembrem disso no dia 3 de novembro, mas eu consegui para eles e foi uma honra fazê-lo. Fiz isso a pedido do cardeal Dolan e de outros de seus líderes. Eles realmente precisavam. Nós cuidamos dessa situação muito importante. Estamos mais uma vez ao lado de instituições de caridade católicas e provedores de serviços de saúde, como as Irmãzinhas dos Pobres. Estivemos com eles durante toda essa longa luta e estamos lutando por agências católicas de adoção e lutando muito e defendendo o sagrado direito à vida. Lembre-se disso quando você votar. Isso é tão importante e tão importante para a Suprema Corte. Cada criança, nascida e por nascer, é feita à imagem sagrada de Deus. Poucas instituições da história fizeram mais por Nova York, mais pela América, ou mais pelas pessoas do mundo do que a Igreja Católica. Das paróquias dessa cidade vieram soldados que lutaram pelo fim da escravidão, os trabalhadores que ergueram um horizonte imponente de Manhattan, os capelães que desembarcaram nas praias de Guadalcanal, as freiras que marcharam pelos direitos civis e os policiais e bombeiros que nós tanto amamos, que correram para o World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Agora, mais do que nunca, nossa nação precisa de uma renovação dos valores que esta organização promove e que os fiéis católicos vivem todos os dias em paz. Amamos o povo católico, amamos a religião católica e, acima de tudo, a respeitamos muito. Como presidente, sempre irei apoiá-los em seus esforços para servir nossos concidadãos e erguer toda a humanidade. Protegerei a Igreja Católica e defenderei os direitos dos crentes religiosos de todas as raças, religiões, cores e credos. Obrigado mais uma vez à Fundação Memorial Al Smith. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Nova York e Deus abençoe a América. Pode comentar. Bom, é assim, é chocante, né? É chocante, gente, é muito chocante. Eu fiquei até pensando assim, gente, mas pelo vídeo, pelo discurso de um, comparando o discurso de um comparado com o outro, do Biden, eu achei do Trump bem pior. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que as pessoas não estão enxergando isso. Não é, será que só eu que estou ouvindo? Tem ouvidos para ouvir, estou ouvindo? Porque, juro, eu olhando pro discurso do Trump, eu falei, gente, ele é muito pior. O que esse povo tá clamando pelo Trump? Irmãos, definitivamente seja feita a vontade de Deus, porque só ele pode, como eu disse na pregação, né, revelar os segredos da nova ordem mundial, revelar os segredos o que está por trás, o que é pior, Trump ou Biden, né? Então, assim, é tremendo. Primeiro, ele começa falando do cardeal Dolan, que a gente já falou, né, que é o líder dos Cavaleiros de Malta dos Estados Unidos, representante católico para as Forças Armadas. Ele é o representante católico para as Forças Armadas. E eles têm um sentimento muito elevado entre igreja e Estado. Então, você vê, o que um presidente lá no passado, inclusive, né, nós cremos pelas evidências bíblicas que o presidente John Kennedy morreu com um tiro na cabeça, ele foi assassinado em virtude dessa emenda Johnson que ele colocou na Constituição, que é a que o Trump retirou, separando igreja e Estado. O rei do norte, o papado, está em ambos os partidos, tanto os democratas quanto os republicanos. Como que a gente pode falar isso? Porque um usou a Bíblia para falar, usando Mateus 25, exaltando uma doutrina social e usando a passagem de Jesus para falar dessas coisas, aplicando de uma forma errada. E a mesma coisa o Trump, que você vê o tempo inteiro ele falando dos católicos. Por que os católicos? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Então, assim, e ele fala que quando ele estava na juventude, e ele nunca se esquece disso, falou que foi incrível a tradição católica. E, se eu não me engano, é Mateus 15 que fala sobre a tradição de homens, né, pastor? Eu não me lembro se essa referência, se é bem melhor que eu em referências bíblicas, se eu não me engano, ou é Lucas 15? 15:1, Mateus 15, a partir do verso 1. Que fala das tradições, né, a tradição dos anciãos, né,
e o que elas representavam, né? Versículo 2 fala, porque transgridem com a tradição dos anciãos. Dos anciãos, né? Então, assim, a Igreja Católica, ela tem e ele ainda enfatiza... E o versículo 9 fala, e vão me adoram. Isso, porque eles enfatizam uma tradição católica que é abominação, é o vinho de Babilônia, que é dado a todas as nações do mundo, né? E aqui nesse capítulo de Mateus 15 fala a respeito dessa tradição, fala que Jesus confrontando, né, que eles invalidaram a lei pela vossa tradição, né, o mandamento de Deus, ou seja, é muito claro isso, e o Donald Trump, ele exalta isso, né, ele fala, olha, a tradição católica exemplifica o que há de melhor, não só em Nova York, porque ele estava em Nova York fazendo esse discurso, mas aí ele amplia para a nação toda. Então, assim, olha que discurso pesado, né? Eu vivi essa tradição católica, ele quis dizer assim, isso está dentro de mim, porque foi como exemplo, exemplifica o que há de melhor, isso foi um exemplo para mim, e isso está vivo dentro de mim, e não só aqui em Nova York, como aí ele amplia, né? E esse cardeal Dolan, líder dos Cavaleiros de Malta, o tanto de agradecimento que o Donald Trump faz para ele, né? Agradecimento porque esse Dolan faz o quê? Ele ajudou de muitas maneiras o governo Donald Trump. Foi um pivô, né? Ou seja, o Donald Trump tá lá, né? As pessoas falam que ele é evangélico, mas olha quem tá de trás de modo... E assim, não é um líder qualquer, ele é um líder dos Cavaleiros de Malta, dos Estados Unidos da América. Ele não é um líder mundial dos Cavaleiros de Malta, mas ele é específico para aquela nação. E quem está ajudando o governo Donald Trump nesses 4 anos é exatamente esse Dolan. Então, assim, entende como as coisas vão se encaixando? E ele fala, eu aprecio muito, porque ele me ajudou de várias maneiras. A gente pode pensar, né? Quantas maneiras, né? De várias maneiras. Ele fala que da essência da fé católica, né, servir como suprema devoção, né? Você vê que também dentro uma profissão de fé, uma né? profissão de fé. A gente vai escutando o discurso do Donald Trump e vai vendo que ele está fazendo uma profissão de fé e fechando uma aliança com Roma papal, declarando, né, que a vida dele vai ser em função disso, né? Aí ele faz outras observações. Agradecimento à Igreja Católica pela magnífica generosidade demonstrada na hora da necessidade da América. Ou seja, a América tinha necessidades, quem é que supriu as necessidades? Roma papal. Através da pessoa de quem? Do Dolan, que é o quê? Representante de Roma. É líder dos Cavaleiros de Malta, que é representante dos jesuítas na nação americana. Então, vai prestando atenção para vocês entenderem que tanto um quanto o outro, quem está gerenciando esse governo por trás é Roma. Roma usa a esquerda e Roma usa a direita para estabelecer os seus propósitos. Na pessoa de um ou na pessoa de outra são armas do diabo, né? Tanto faz sul, norte para eles. Exatamente. Aí outra coisa que ele fala, que é importante chamar a atenção. Os católicos elevaram e enriqueceram a nação além da... Irmão, pelo amor de Deus, irmãos. É muito claro, assim, é escancarado, né? Então, os católicos elevaram e enriqueceram a nação americana além da medida. Nossa nação é forte, irmãos, escuta essa. Eu tô pegando os pontos fortes, depois você ouve de novo, porque eu tô exaltando para ficar gritante para você. Mas ele diz assim, nossa nação, Estados Unidos, é forte por causa dos católicos e a sua maneira de agir. Então, olha a evidência, olha a fala do dragão, a cara de a imagem de um cordeiro, por exemplo, a fala é de um dragão, né, convencendo o mundo. Quer dizer, que se os Estados Unidos abraça a Igreja Católica, e ele está dando esse exemplo, o que o mundo vai seguir? Que é o Apocalipse 13:12.
né, que exerce todo o poder da primeira besta para fazer o quê? Para fazer com que todas as nações, tribos e línguas adorem a primeira besta. Então ele tem um discurso sobre a Igreja Católica que é uma coisa assim, é chocante de claro. É muito enaltecedor a respeito da besta que emerge do mar, né? E a sua maneira de agir. Que maneira de agir que é essa? E o Dolan, que é o Cavaleiro de Malta, ele é também, como eu disse antes, ele é representante católico para as Forças Armadas. E a sua maneira de agir. Ou seja, eu concordo com a forma como o Papa fala, eu concordo com as diretrizes que vêm de Roma Papal, eu aceito domingo. Se tem que existir um dia de adoração, e a encíclica Laudato Si, que a gente já falou muito sobre isso, inclusive eu postei no Zap da igreja a encíclica como um todo e a explicação de como dentro dela fala a respeito desse dia de adoração, usando a respeito da nossa casa comum, né, a respeito de zelar pela natureza, certo? Então, assim, a forma dela agir, ou seja, eu concordo com tudo isso. Então, se eles vieram com força, se eles determinarem, falaram que a gente tem que impor uma lei do domingo para que a nossa casa comum seja tipo guardada, seja protegida, preservada, nós vamos assinar embaixo, porque a forma com que eles agem, igual ele usou no comecinho lá, né? Ele fala sobre exemplifica o que há de melhor. A tradição católica exemplifica. Que tradição? De matar milhares de cristãos para se impor algo. Essa é o que ele tem de exemplo, que ele fala que é o que há de melhor, e eu apoio e assino embaixo. Nossa nação é forte por causa dos católicos, que é a sua maneira de agir. A senhora falou sobre o enriquecimento, né? E quando a gente lê Apocalipse 18, verso 19, lá em Apocalipse 18, verso 19, ele comenta, e é muito interessante porque ele vai dar o enfoque exatamente nesse termo do enriquecimento. Então, 18, verso 19. Que vai descrever a queda da Babilônia, e no 19 diz, falando das naus, que representam as embarcações, que na Bíblia a gente sabe que representa o comércio, né? E lançaram pó sobre a cabeça, os mercadores clamaram, chorando e lamentando e dizendo, ai daquela grande cidade no qual todos que tinham naus, ou seja, no mar, quem tinha os comércios, se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. É exatamente o que ele fala, né? Nossa nação é forte por causa dos católicos, essa maneira de agir. Ou seja, se nós estamos enriquecidos e se de nada temos falta, é porque nós temos uma retaguarda forte chamada besta que emerge do mar. Vaticano. Então você tem que ler e ir traduzindo nas profecias bíblicas o que ele está querendo dizer com aquelas palavras, né? Depois ele diz assim, como presidente, minhas principais prioridades são liberdade religiosa. Aí eu te pergunto, qual liberdade religiosa ele está em defesa? Não dos fundamentalistas. Se até esse momento ele só falou da fé católica, da exemplificação que ele teve como criança. Se a nação que é forte foi porque a Igreja Católica ajudou, esteve intervindo. Agradecimentos mil ao Dolan. Então, assim, qual liberdade religiosa? Vocês podem adorar o Deus de vocês, desde que se curvem aos pés da estátua. Quando der o sinal, todo mundo curvado, como foi em Daniel. Então, entendam o discurso. Ele está dizendo isso. Minha principal prioridade é a liberdade religiosa. Só que nesse momento ele não está defendendo todas as religiões. Ele está enaltecendo uma única religião, que é a católica. Aí ele faz ele tem uma atitude que gerou grande polêmica no governo dele. Ele instituiu
uma juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, uma mulher que tem uma fé católica, a juíza Amy Coney Barrett. E foi um tendel porque os reformadores, né, digamos assim, os evangélicos, os protestantes, quiseram meio que reivindicar, tipo, mas ela vai atuar segundo a fé que ela tem. E aí ele fala assim, ó, não aceitaremos nenhum ataque contra a fé da juíza Coney Barrett. Ou seja, não falem a respeito da religião dela. Não ataquem ela por causa da religião dela. E outra, queria que vocês entendessem que a Suprema Corte nos Estados Unidos é assim. A Suprema Corte não é igual o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Lá, cada estado tem uma Suprema Corte. Você sabia disso, pai? Ou não, país? Pai. O pastor. Não, cada estado lá tem uma Suprema Corte, tá? E tanto que agora, nessas eleições que está se averiguando as fraudes, então, por exemplo, a Pensilvânia tem uma Suprema Corte, então eles vão avaliarem, chegarem. Então, cada estado tem a sua Suprema Corte e vão avaliar segundo cada estado. Então, quando ele nomeia ela para esse cargo, quando ele nomeia a Coney Barrett para esse cargo, tendo essa fé, foi realmente um soco no estômago daquilo que ele diz que porém, né, tem a aparência de um cordeiro, mas fala como um dragão. E aí na sequência ele fala assim, ó, o fanatismo, irmãos, escuta essa frase do Trump, o fanatismo anticatólico, o que é isso, irmãos? Não terá lugar algum nos Estados Unidos da América. Gente, isso é muito forte. Pastor, comenta essa frase para mim, por favor. O fanatismo anticatólico não terá lugar algum nos Estados Unidos da América. Na verdade, é a declaração da pregação que a senhora mesma fez sobre os fundamentalistas cristãos, né? Quando a gente sabe que a fé, se você tem uma fé, como diz a própria Bíblia, inabalável, não vai ser a opinião dos homens que vai mexer. Mas o que eles estão querendo dizer é assim, a sua fé tem que se mover para o que eles querem. Exatamente. Então, se vamos supor, quando houver, ele está dizendo que ele vai defender a fé católica e que todos que se levantarem, e ele chama isso de fanatismo anticatólico, das doutrinas católicas que, como ele disse, exemplificaram, foram um exemplo de vida para ele, que todos que se levantarem serão combatidos. Então, assim, é uma declaração terrível, ou seja, se você se levantar para dizer a verdade, vamos supor, nós sabemos que o primeiro país do nosso mundo que vai decretar como exemplo para o mundo uma lei contra o sábado é os Estados Unidos. E isso será uma fé católica. Né? Isso será um anticatolicismo se você virar e falar assim, mas isso está errado, é contra a Bíblia, então você é um fundamentalismo. E você é um fanático anticatólico. Exatamente. E como você está indo contra as doutrinas católicas, você é um fanático, porém pena de morte para você. Irmãos, o Trump falando isso, por que vocês estão querendo o Trump no governo? Entenda, né? Entenda as profecias pela Bíblia, encaixe nos discursos e olhem para o que está sendo colocado. Então, eu queria fazer, na verdade, o intuito dessa live é fazer morrer o desejo dentro de vocês de que o Trump é a melhor opção para nós. A melhor opção é a opção que Deus determinar. Porque os dois são braços do jesuíta, os dois estão a favor de Roma papal, os dois vão exercer o poder da primeira besta, fazendo com que o mundo adore a primeira besta, que é a que emerge do mar, que é Roma papal. Então não tem que haver no nosso coração fanatismo ou predileção por um ou por outro. Nós temos sim que estar preocupados com o nosso processo de santificação, com o tempo que está se esgotando, né? E o modo como Deus quer que nós nos preparemos. Hoje nós ouvimos o culto do Éder falando sobre órfãos. Será que você se reconheceu como um órfão? Órfão espiritual, ou seja,
você tem um pai, e se você tem um pai, é certo que ele vai cuidar de você e vai te exortar e dizer, não vai por aí que está errado, e vai te açoitar, e vai te pôr de castigo, vai orientar. Caminho, né? Por que vocês querem ser órfãos? Por que vocês não querem receber direções de um pai que ama? Então, assim, é uma loucura isso. Sabe? Não fiquem torcendo para coisas que Deus não pediu para que nós torcêssemos. Não nos coloquemos de direita nem de esquerda, porque eu estou mostrando para vocês, porque naquela pregação do paralelismo, eu disse para vocês que os dois eram armas do diabo. Os dois eram braços, ora um, ora outro, mas eu sei que muitas pessoas ainda têm nas suas mentes assim, ah não, mas o Trump é melhor. Não, o Trump não é melhor. Foi uma pausa junto com o governo atual, foi o tempo de preparação para a santificação, para que agora... assim, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Deus olhou e falou, se preparem, vai acabar esse tempo. E isso não pode... Isso gerou o comodismo. Sim, isso não pode, irmãos, também ser transferido. Ah, porque o nosso presidente, o Bolsonaro. Ai, nossa, o ano que vem, daqui, acho que 2022, vão ter eleições e nós vamos votar e ele vai ganhar. Irmãos, para com isso. Isso é mentalidade de pessoas rebeldes, de pessoas que estão na zona de conforto, que não querem sair delas, que são amantes do mundo, que querem ficar aqui. Quem está desesperado para sair quer que a coisa se desenrole. Ah, mas eu tenho medo, mas o perfeito amor lança fora todo medo, está faltando Jesus. Porque se você tem medo, está faltando Jesus, porque quem está com Jesus tem a fé firmada, não é vacilante, e ele sabe que ele vai passar por isso, então eu vou passar logo por isso, vamos acabar com isso logo. Jesus tem pressa, e nós não podemos procrastinar, empurrar com a barriga, não podemos ter um estoicismo, uma preguiça, uma falta de motivação para agir que é demoníaca. O que tem para fazer, faça logo. E Jesus dá uma demonstração, né? Quando ele está de frente com o inimigo, com Judas, ele não fica lá encebando, aí vou enrolar o Judas aqui, deixa ele aqui o tempo todo. Ele fala assim, ó, o que tem para fazer, vai, faças logo. Entendeu? O nosso mestre, os nossos olhos têm que estar voltados para ele. Então Jesus vai, faça logo. Obra, né? Então nós temos que orar e dizer para Deus, Deus, o que tens para fazer? Faz logo. Quem que é? Quem que é que o Senhor tem para esse momento? É o Biden? Que seja. E que estejamos prontos. Sim, mas isso depende de nós, porque Deus não vai ficar nos esperando. E esse é o alerta que eu quero trazer para a igreja. Deus não vai ficar esperando, irmãos. Deus não vai colocar o Trump. Se você acha que é mais light, porque você não está pronto. Deus não está, Deus não vive numa zona de conforto, ou Ele não é um adulador que te deixa permanecer ali. Tempo para você se preparar. Sim, Ele está te chamando. Quanto tempo Deus fala? Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Então, entenda isso. E se alguém da sua família, se os seus amigos disserem assim, não, porque eu acho que o Trump vai ganhar e pra gente vai ser melhor, pra gente não vai ser melhor. Tanto faz. É independente. Nós conhecemos a profecia, a nossa luz é a palavra, a nossa luz não é o Trump, a nossa luz não é o Biden, nossa luz não é o Bolsonaro. Embora Deus tenha usado todas essas coisas para falar assim, olha, o tempo está se esgotando. E vocês estão fazendo o que com o tempo? E ele fala nesse discurso uma coisa muito tremenda, ele falando a respeito da fé católica, né, e do fanatismo anticatólico. Ele fala assim, ó, eles financiaram milhões de dólares as escolas católicas a pedido do cardeal, aqui é o Trump falando, mas ele falando que ele financiou. Ele colaborou a pedido do Dolan, ou seja, uma troca de favores. Dolan fez muitas coisas no governo do Trump para ele, no qual ele disse no começo do discurso dele, do qual ele era muitíssimo grato. E agora ele está contando que é uma troca de favores. Ele disse assim, ó, e a pedido do Dolan, eu financiei milhões de dólares para escolas católicas a pedido do cardeal.
Cavaleiro de Malta. Ou seja, é uma troca de favores, há laços. Troca figurinhas. Bem firmados. Aí ele continua falando assim, no contexto do fanatismo, no contexto que ele só fala de católicos. O tempo todo do discurso dele é isso. Aí ele diz assim, nossa nação, Estados Unidos, precisa de uma renovação dos valores que esta instituição religiosa promove. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está combatendo Romanos 12:2. Quando ele diz assim, nossa nação precisa de uma renovação dos valores que esta instituição Roma papal religiosa promove e que os fiéis católicos vivam todos os dias em paz. Olha isso, ou seja, quando ele diz assim, nossa nação precisa de uma renovação dos valores com relação a essa instituição, eu preciso olhar a Igreja Católica, a instituição na pessoa do Santo Papa Francisco, de uma forma diferente, precisa haver uma renovação do meu entendimento. E a palavra de Deus em Romanos... Tem que enxergar do jeito que eles querem. Do jeito que eles querem. E ele fala assim, em Romanos 12:2, nós precisamos, Paulo falando, que haja uma renovação do nosso entendimento. Para não se conformar com este mundo, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a nossa oração é assim, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade? Biden ou Trump? Porque Deus é que entroniza e destroniza reis. Então está na mão de quem o governo dos Estados Unidos? Do Senhor. E nós como cristãos, nós vamos orar falando, Deus, seja feita a sua vontade. Pai nosso. Pai nosso, aqui na terra seja feita. Quem o Senhor quer lá? E é isso que nós temos que descansar. E o Trump fala, e precisa haver uma renovação do entendimento dos valores com relação a essa instituição católica religiosa. Vocês estão pensando errado, eles não são assim, eles não são maus. E olha, veja bem o quanto eles me ajudaram, veja bem, a nação dos Estados Unidos se tornou quem é por causa deles. Olha o discurso dele. Mas Deus fala, não vos conformem, não olhem, se atentem, sejam espirituais, olhem com os olhos espirituais para que vocês possam enxergar. E ele fala, se vocês tiverem essa visão de não serem fanáticos anticatólicos, vocês vão promover a paz dos fiéis católicos. Quer dizer, não mexam com eles, porque senão não vai ter paz para vocês. Exatamente. Uma ameaça, né? Ele continua nesse contexto falando assim, amamos o povo católico, a religião. Então assim, aí é que eu quero fazer uma ressalva. Nós amamos o povo católico? Você ama o povo católico? Claro que nós amamos. Nós amamos o povo. O que nós não amamos é a corja de bandidos que se define pela liderança da Igreja Católica. São os líderes da igreja, não é o povo. Então quando ele Babilônia, diz, nós exatamente, é o sistema de Babilônia que nós não gostamos. E ele diz bem claro isso. Amamos o povo católico e a religião, né? Nós amamos o povo católico, porém nós abominamos a doutrina católica. Por que nós odiamos? Por que nós somos anticatólicos, como ele diz, fanáticos ou fundamentalistas? Porque é contrário à palavra de Deus. E para mim, a Bíblia é que dita as regras da minha fé. Porque Apocalipse 17 descreve inteira a abominação, né? Exatamente. E ele termina o discurso dizendo, sempre, irmãos, prestem atenção nisso, sempre irei apoiá-los em seus esforços. Ou seja, irmãos, é uma aliança. Esse presidente atual dos Estados Unidos que está aí tentando engajar numa segunda eleição sequencial é uma perfeita imagem da besta. Nós estudamos o Joe Biden, estudamos o Trump e vimos que ambos têm discursos católicos, ambos têm discursos religiosos, né? Sempre irei apoiá-los. Sempre irei apoiá-los. Não importa os métodos.
que eles usem. Eu sempre irei apoiá-los em seus esforços. E ele termina: protegerei a Igreja Católica. Aí ele dá uma suavizada, depois de falar católico, Roma, católica, ele fala assim: e outras filhas e as outras religiões, né? Então, assim, de uma forma bem sutil, né? Tipo assim... Depois de enaltecer, né? Roma. E a gente percebe que esse discurso foi um concerto, uma aliança feita com a Igreja Católica, com Roma Papal. Então, irmãos, assim, é uma coisa muito chocante, um discurso e o outro. E agora, depois que a gente viu o discurso, esse eu não sei se eu vou colocar hoje para não ficar muito extenso, mas teve um discurso do Joe Biden após as eleições, né, declarando a vitória. E ainda isso não é certo por causa dos processos na Suprema Corte, né, que o Trump está entrando. Mas o discurso dele é uma coisa assim terrível. Não é um discurso político, outra vez é um discurso religioso. E ele termina o seu discurso falando da importância. No dia seguinte ele vai para a Igreja Católica no culto, enaltecendo, dizendo assim: olha, trazendo o mundo ao foco daquilo que ele quer trazer. Então, ele é o presidente supostamente eleito dos Estados Unidos, e o primeiro ato do seu governo é uma homenagem, é uma adoração à besta. Ele vai à igreja, todos e as imprensas filmando esse momento, e ele termina dizendo assim: que Deus proteja a igreja. Que igreja? Que igreja que ele estava falando? A Igreja Católica. Então, assim, são coisas terríveis, irmãos. E o que a gente pode tirar deste momento, de tudo que está acontecendo, nós estamos caminhando para o tempo de angústia, o qual nunca houve. A questão é: você vai viver esse tempo de angústia, o qual nunca houve, que está proposto para os eleitos de Deus? Ou você vai sair desta fileira e passar para do adversário e adorar a besta na pessoa que tanto faz quem seja o presidente dos Estados Unidos da América? Aqui está a sua escolha. Nós estamos caminhando para este tempo de angústia, o qual nunca houve, e você precisa fazer uma firme decisão de que lado você vai estar, tendo consciência de todas as coisas que estão acontecendo. Espero que isso possa ter te ajudado a enxergar as coisas de uma forma mais clara, né, mais evidente, porque eu mostrei o discurso, não sou eu que estou inventando, que tanto um quanto o outro são braços de Roma Papal, a besta que emerge do mar. Não torça para a direita e não torça para a esquerda. Não torça para o republicanismo, não torça para os democratas. Torça para que se estabeleça na terra a vontade de Deus e que você esteja preparado para isso, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um feliz sábado. Eu sei que, no meu caso, minha fé católica me ajudou a atravessar a escuridão, pois tive que enterrar pedaços da minha alma profundamente na terra. E, finalmente, encontrei um propósito para viver uma vida digna daqueles que perdi. E, ao longo da minha vida no serviço público, fui guiado pelos princípios da doutrina social católica, que atravessa todas as religiões confessionais. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Temos obrigações uns para com os outros. Não podemos servir a nós mesmos às custas dos outros. Temos uma responsabilidade para com as gerações futuras. E essa é uma incumbência que temos hoje. E esse sentimento de esperança e possibilidade me faz lembrar da primeira vez em que encontrei o Papa Francisco, em 2013, quando tive o privilégio de assistir à sua posse no Vaticano. Quando o cumprimentei, ele disse: "Senhor vice-presidente, você é sempre bem-vindo aqui." Ele estava realmente enviando uma mensagem ao mundo, para colocar um sinal de boas-vindas na porta da frente da nossa igreja. 2 anos depois, o presidente Obama e eu o recebemos na Casa Branca. Naquele mesmo momento, compartilhamos um sentimento de esperança e possibilidade juntos, e para mim, isso veio em um momento muito pessoal, um momento muito difícil na vida da minha família. Nosso filho Bo tinha morrido há poucos meses, mas o Papa Francisco reservou um tempo para se encontrar com toda a minha família, para nos ajudar a ver a luz através da escuridão.
Eu vivo em um país incrível. Todos nós vivemos em um país incrível, onde um garoto irlandês católico como eu, de Scranton, Pensilvânia, um dia faria amizade com o Papa jesuíta. Mas é assim que somos como um país, onde tudo é possível, quando cuidamos uns dos outros, quando velamos uns pelos outros, quando guardamos a fé. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a América e que Deus proteja nossas tropas. É uma grande honra dirigir-me ao 75º jantar anual Al Smith. Por gerações, este evento maravilhoso tem sido uma instituição reverenciada em Nova York, na vida de Nova York. E eu me lembro com carinho da vez em que participei com meu pai há muito tempo atrás. Eu era jovem, mas nunca me esqueci disso. A incrível tradição de caridade católica dessa organização exemplifica o que há de melhor, não só nesta cidade, mas também neste país. Quero agradecer ao Cardeal Dolan, um homem muito especial, por sua extraordinária administração da Arquidiocese e por sua profunda dedicação a Deus e à nossa nação. Também quero agradecer a ele por toda a ajuda que ele me deu e por tantas coisas de tantas maneiras diferentes. Muito obrigado, Cardeal, aprecio muito. E claro, a comunidade católica e os homens e mulheres da Arquidiocese de Nova York atenderam ao chamado e, francamente, responderam como ninguém mais poderia. Em escolas católicas, hospitais, abrigos, refeitórios e bancos de alimentos, vocês serviram com suprema devoção aos seus concidadãos. Vocês mostraram ao mundo a essência da fé católica. Já faz muito tempo que sei disso. Eu morava bem ao lado de uma magnífica igreja católica. Como disse Jesus Cristo no Evangelho, todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Como presidente, quero agradecer à comunidade católica pela magnífica generosidade demonstrada na hora de necessidade da América. Desde o início da nossa república, os católicos elevaram e enriqueceram nossa nação além da medida. Católicos como Charles Carroll ajudaram a garantir a independência americana. Mulheres como Santa Elizabeth Ann Seton fundaram um movimento que criou milhares de escolas e tirou crianças da pobreza. E o grande Al Smith, o guerreiro feliz original, isso é o que ele era um guerreiro feliz, eu sei bem disso. Eu me considero um guerreiro feliz, mas não é tão fácil nos dias de hoje. Mas ele foi um guerreiro feliz da política americana. Ele passou sua vida lutando por americanos trabalhadores e lutando contra o preconceito anticatólico que você vê até hoje saindo do Partido Democrata. Hoje, este grupo incrível continua aquela tradição orgulhosa de serviço fiel. O trabalho de vocês nos lembra de uma verdade essencial na sociedade civil deste país, e especialmente nossas instituições religiosas são um alicerce essencial da liberdade americana. Nossa nação é forte por causa dos católicos e, francamente, por causa de pessoas de todas as religiões. É por isso que, como presidente, uma das minhas principais prioridades é defender a liberdade religiosa e o valioso papel da fé e das organizações baseadas na fé em nossa vida nacional. Para proteger seus direitos dados por Deus, recentemente tive a honra de nomear uma de nossas mentes jurídicas mais brilhantes, a juíza Amy Coney Barrett, para a Suprema Corte dos Estados Unidos, e isso foi uma honra de fato. Ela se formou com louvor na Faculdade de Direito da Universidade de Notre Dame, onde seu professor, um dos mais respeitados em todo o país, disse que ela foi a melhor aluna que ele já teve em sua classe. Não aceitaremos nenhum ataque contra a fé da juíza Barrett. O fanatismo anticatólico não tem lugar algum nos Estados Unidos da América. Ele predomina no Partido Democrata e devemos fazer algo imediatamente a respeito, como uma vitória republicana, e vamos torná-la realmente grande. Para apoiar a nobre missão das escolas católicas, minha administração está trabalhando para promover a escolha escolar. Foi uma grande honra ajudar a Igreja Católica com suas escolas. Eles precisavam de centenas de milhões de dólares em todo o país e eu consegui para eles. Ninguém mais. Eu consegui para eles. Espero que se lembrem disso no dia 3 de novembro, mas eu consegui para eles e foi uma honra fazê-lo. Fiz isso a pedido do Cardeal Dolan e de outros de seus líderes. Eles realmente precisavam. Nós cuidamos dessa situação muito importante. Estamos mais uma vez ao lado de instituições de caridade católicas e provedores de serviços de saúde, como as Irmãzinhas dos Pobres. Estivemos com eles durante toda essa longa luta e estamos lutando por agências católicas de adoção e lutando muito e defendendo o sagrado direito à vida. Lembre-se disso quando você votar. Isso é tão importante e tão importante para a Suprema Corte. Cada criança, nascida e por nascer, é feita à imagem sagrada de Deus.
Poucas instituições da história fizeram mais por Nova York, mais pela América, ou mais pelas pessoas do mundo do que a Igreja Católica. Das paróquias dessa cidade vieram soldados que lutaram pelo fim da escravidão, os trabalhadores que ergueram o horizonte imponente de Manhattan, os capelães que desembarcaram nas praias de Guadalcanal, as freiras que marcharam pelos direitos civis e os policiais e bombeiros que nós tanto amamos, que correram para o World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Agora, mais do que nunca, nossa nação precisa de uma renovação dos valores que esta organização promove e que os fiéis católicos vivem todos os dias em paz. Amamos o povo católico, amamos a religião católica e, acima de tudo, a respeitamos muito. Como presidente, sempre irei apoiá-los em seus esforços para servir nossos concidadãos e erguer toda a humanidade. Protegerei a Igreja Católica e defenderei os direitos dos crentes religiosos de todas as raças, religiões, cores e credos. Obrigado mais uma vez à Fundação Memorial Al Smith. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Nova York e Deus abençoe a América.